Olá, meus alunos do 7º ano, nossa primeira videoaula nesse período de quarentena, de proteção ao vírus que está matando muita gente no mundo e aqui no Brasil. Em bem da nossa saúde, nós temos que estar nas nossas casas, fique em casa, é o lema desse período que o Brasil está sendo afetado por um vírus, e causa uma grande quantidade de doenças no nosso país. Nossa videoaula no 7º ano, nós vamos recapitular o nosso conteúdo sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós temos três grandes geógrafos que se debruçaram no estudo do nosso domínio morfoclimático. Foi Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Rossi. Mas eu quero me deter no nosso geógrafo Aziz Absaber. Esse grande geógrafo que fez um estudo muito aprofundado do relevo brasileiro, dividiu em 6 grandes domínios morfoclimáticos do nosso território. Em ordem, pelo tamanho, pela extensão territorial do Brasil, nós começamos com o domínio morfoclimático amazônico. O domínio morfoclimático amazônico, ele é um domínio de clima tropical, está localizado a 5 graus de latitude norte e até 10 de latitude sul, aqui no Brasil. O nosso relevo é a planície, a grande planície amazônica, e esse domínio se caracteriza pela grande floresta tropical existente desse domínio, que é a floresta amazônica, a maior biodiversidade do nosso planeta. Em segundo lugar, nós temos o outro domínio morfoclimático importantíssimo, que é o Cerrado brasileiro, de clima tropical. Enquanto que o domínio morfoclimático amazônico é de clima equatorial, que está mais próximo do Equador, o clima do Cerrado é exatamente o clima tropical. Esse clima tropical se caracteriza por uma grande quantidade de evapotranspiração, devido à quantidade de floresta e de grande quantidade de rios, E em terceiro lugar nós temos o domínio morfoclimático da Caatinga. A Caatinga é o único domínio morfoclimático genuinamente brasileiro. Os outros domínios morfoclimáticos, dos 6, apenas a Caatinga está localizado somente no território brasileiro. É um domínio localizado na planície sertaneja, que cobre boa parte do Nordeste brasileiro, ficando de fora apenas uma parte do Piauí e o estado do Maranhão, de uma vegetação caducifólia, uma vegetação que as suas folhas caem durante o período de estiagem, Isso é uma proteção natural da planta para não morrer durante o período da seca, E também essa vegetação se caracteriza também pela característica xerófila, ou seja, uma vegetação de espinho com cacto, mandacaru e outros tipos de vegetação nessa região. Depois nós temos depois da Caatinga nós temos os mares de morros. Os mares de morros se caracteriza pelo relevo ondulado, isto é, ele está mais ou menos na região sudeste e sul do nosso país, Já é de clima subtropical. Esse é um clima mais ameno, é um clima onde as estações do ano se caracterizam, se mostram de forma mais definida, enquanto nós próximo à linha do Equador, de menor latitude, não tem essas características bem definidas das estações do ano. Depois nós temos nosso domínio morfoclimático das araucárias, a chamada matas de araucária. Tem o pinus, o pinheiro, a planta da araucária, na região sul do nosso país, de clima subtropical, E lá nós identificamos um domínio morfoclimático que chama atenção por ter tempos no período do inverno, que começa no mês de 21 de junho, Nós temos aí até período de cair a neve nessa região, a parte mais fria, a região sul do Brasil, nesses domínios morfoclimáticos das araucárias. E por fim nós temos no extremo sul do nosso país, o domínio morfoclimático das pradarias. As pradarias é uma vegetação de gramíneas, quando caracteriza ali os pampas gaúchos, pampas argentinos, aquela região ali do extremo sul do nosso país. Esses 6 domínios morfoclimáticos brasileiros, entre eles tem uma área de transição. Um domínio morfoclimático ele não passa para o outro, de uma forma automática, de uma forma parada, não, eles são dinâmicos. Então, por exemplo, entre a Caatinga e a floresta amazônica, nós temos aí a Mata dos Cocais, que pega aquela oeste do Piauí e o leste do Maranhão, aquela região ali. Então nós temos, entre os 6 domínios morfoclimáticos estabelecidos pelo nosso grande geógrafo Aziz Absaber, nós também temos essas áreas de transições, E aí o relevo
e predominante desse domínio, o amazônico, nós temos aí a planície amazônica, né, que é uma mata exuberante, né, inclusive as matas que compõem a floresta amazônica são 3, de acordo com a aproximação ou afastamento dos rios, né, que é a mata de Igapó, aquela que está mais próximo aos rios, aquela que passa praticamente o ano inteiro com suas raízes submersas. Nós temos a mata de várzea, que é aquela mata um pouco mais afastada do leito do rio, onde passa em média 6 meses ou mais com suas raízes submersas nas águas. E nós temos a mata de terra firme, que são aquelas matas um pouco mais afastadas dos rios, né? O cerrado, nós temos uma característica muito importante no cerrado, é exatamente que ela está na parte central brasileira, o centro-oeste brasileiro, né? As suas plantas basicamente são plantas espessas, né? São de espaçosas entre uma e outra, né? São galhos retorcidos, copas irregulares, casca grossa, né? Por quê? Porque ela se predomina em uma região de pouca fertilidade do solo, né? Aí você pode perguntar, e a floresta amazônica, os solos são naturalmente férteis? Não. A fertilidade do solo amazônico se dá exatamente em virtude do clima, né? Que é o clima quente e úmido, é um clima equatorial, né? E acelera o processo de decomposição, né, das folhas, galhos, frutos, cascas de árvore que caem sobre o solo amazônico, que nós chamamos de serrapilheira, né? Depois nós temos os mares de morros. Os mares de morros são, como eu havia falado para vocês anteriormente, são de formação ondulada, né? E aí a própria palavra chama mares de morros, né? Na região sul e sudeste do Brasil, né? A caatinga na grande planície sertaneja, né? Que é uma mata caducifólia, né? Que perde suas folhas. Tem as matas perennifólias e as matas caducifólias. Então, os rios são intermitentes, são rios ou periódicos, são rios que uma boa parte do tempo fica seco, né? E essa divisão de matas, de domínio morfoclimático, é exatamente uma forma didática e pedagógica que nós utilizamos para mostrar como o nosso Brasil é um país diverso do ponto de vista climático, do ponto de vista de relevo e do ponto de vista também da vegetação, certo? Então, espero que nós tenhamos entendido bem essa nossa videoaula e que vocês estudem mais o conteúdo do nosso primeiro capítulo, né, na unidade 1 do nosso conteúdo programático do livro didático. Muito obrigado e boa sorte e boa saúde para todos.